Então seria legal, né, se o povo brasileiro, como a gente conhece hoje, fosse dividido, criando 5 novos povos. E a cultura brasileira, né, o Brasil como a gente conhecesse, né, nesses tempos antes divisão, né, fosse um, e pós-divisão fosse outro, né? Então não existisse mais o Brasil. Como é que as pessoas existiriam como seres humanos, né? Imagine você vive numa sociedade que é Brasil, né, chamado Brasil, e de repente esse país é dividido em 5 novos países, né? As primeiras gerações sofreriam um trauma cultural muito grande, porque eles não poderiam cultuar mais as mesmas formas de crença, né, que tinham no passado, né? Caso o brasileiro fosse dividido em 5 novos povos, deveria se criar 5 novas culturas, né? 5 novas formas de se criar crenças de uma civilização, né? Imagine só se isso acontecesse, né? Que confusão seria. Muita gente não iria entender, né, se o Brasil não fosse mais Brasil, né? Então às vezes eu fico imaginando, porra, já pensou se acontece o que aconteceu na Iugoslávia, por exemplo, né, que criou rixas entre as novas civilizações que surgiram pós-divisão, pós-desmembramento da Iugoslávia, né, que cada um teve que reinventar a sua cultura, o seu sistema de crença. Então imagine só se esse exemplo da Iugoslávia, né, acontecesse com o Brasil, né? Como isso seria difícil para os brasileiros que não deveriam ou poderiam mais ser chamados de brasileiros, porque o brasileiro seria um povo extinto, seria um povo que não existiria mais, né? Então imagine vocês, se o Brasil, por exemplo, se chamasse Nordeste, República Sul-Grandense, né? Centro-Oeste, Norte, né? Nomes surreais inventados, enfim, para explicar a divisão, né, de um país e a divisão cultural, enfim, a extinção de um povo inteiro, né? A fragmentação desse povo e a existência de uma nova civilização ou de novas civilizações. Imagine vocês se o Brasil fosse dividido e passasse por um trauma muito grande cultural, né? Estivemos muito próximo disso acontecer, né? E as pessoas não entenderiam que não poderiam mais cultuar, né, o Brasil, né? Não poderiam mais cantar o hino brasileiro, teriam que inventar novos hinos, teriam que acreditar em novas crenças, né? Teriam que inventar novas fábulas, novas histórias, mitologias, religiões e etc. Seria um trauma cultural muito grande, né? Então, às vezes eu fico pensando nessa possibilidade do Brasil ser fragmentado, né? E como isso seria muito traumatizante para aqueles que iriam estranhar, né? Que não poderiam mais ser chamados de brasileiros. Não, vocês não são mais brasileiros porque agora o Brasil deu lugar a 5 novas civilizações. Então você faria parte daquelas novas civilizações e não mais do Brasil. O Brasil seria o grupo das 5 novas civilizações, né? Então seria muito caótico, demoraria bastante para haver uma reestruturação cultural, né? Então seria uma crise, um escândalo regional, né? E poderia-se até criar guerras por causa dessas questões de mudanças culturais, né? Guerras sentimentais, guerras religiosas, guerras culturais. E
coisas terríveis poderiam acontecer ou não, né? Pós-divisão de um país, né? Criando novas civilizações e extinguindo de vez aquele povo que se dividiu em várias novas civilizações. Então, essa é uma das maneiras de extinção de um povo, né? Mas existem outras. A guerra, o sistema econômico local, né? Muitas coisas podem dividir e podem extinguir uma civilização muito grande, né? Então, por exemplo, a China poderia ser dividida algum dia, né? E gerar 5, 6, 7 novas civilizações. A Rússia poderia ser dividida, né? Os Estados Unidos, né? E muitos outros países, como o Brasil, não só o Brasil, né? Dando origem a novas civilizações, né? Pós-divisão, né? Então, essas pequenas civilizações, resultado dessa divisão, desse desmembramento, deveriam criar novas culturas, novas formas de ver o mundo, né? Então, não poderiam mais usar mais a ótica, né, anterior, né? Isso seria um trauma enorme para grandes civilizações.